Olá, meus amigos, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Ninguém surtando por enquanto, ou se surtar até sexta-feira, sábado, mais tarde na parte da manhã pode surtar, depois não mais, né? Nada de uso de Ritalina, né? Rivotril, nada disso. Controle-se. Já deu tudo certo, tá bom? Olha só, antes de começar aqui a nossa revisão em direito civil, eu quero pedir uma gentileza muito grande para vocês. Quando vocês estiverem fazendo a sua provinha, se eventualmente você se deparar com alguma questão que você não consiga localizar no seu Weidmecum, você vai parar, refletir sobre a questão e vai colocar da forma que está na sua cabeça. Deu para entender? Não quero nenhuma questão em branco. Por quê? Mas em que vou deixar sem fundamentar na letra da lei? Se você não está achando, é isso aí. Eu não quero que você entregue aquela questão em branco. Porque se você deixar de colocar a letra da lei, você vai perder ali 0,10. Se você elaborar todo o raciocínio jurídico de acordo com o enunciado, pelo menos ali uns 0,80 você já vai conseguir garantir. Beleza? Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, quando você começar a ler o artigo da lei, eu quero que você leia até o final. Não é começar a ler o artigo, foi na segunda linha, não é isso. Faltam 5 linhas ainda, fora o parágrafo. Ou às vezes fora o inciso. Tá? Começou a ler o artigo, vai até o final para ter a convicção que é aquele dispositivo. Beleza? Porque senão vai acontecer como já aconteceu anteriormente. Não é esse dispositivo, vai lá e coloca um outro que não tem nada a ver. Sabe o raciocínio, sabe a matéria, mas na hora de assinalar ali e preencher a resposta, acaba trocando os pés pelas mãos. Não é mesmo? Pois é. Então, maravilha. Então vamos lá. Vamos começar aqui então nossa revisão rapidinho de direito civil. Qual é o tema que eu vou abordar? Que vai cair? Responsabilidade civil. Então vamos lá. Não, estou afirmando, vai cair. Certeza. Lógico que vai cair. Em relação à responsabilidade civil. Quando nós estamos falando da responsabilidade civil, o primeiro dispositivo que já tem que estar gravado na sua cabecinha é justamente um 86 e o 926. Estão afiados, hein? Assim que eu gosto. O nome já está na lista dos aprovados. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Dentro aqui da responsabilidade civil. Quando nós estamos falando de responsabilidade civil, nós temos que nos lembrar aí em relação aos elementos, que via de regra você já consegue identificar num 86. É o beabá básico. Temos lá o fato, dano, nexo causal. Quando nós estamos aqui nesses elementos, temos aqui o quarto elemento, que é a chamada culpa. Beleza. Se estamos aqui, estamos diante então da responsabilidade subjetiva. Tá? Responsabilidade subjetiva. É a regra do Código Civil? Eu vou bater em vocês. É a regra do Código Civil? Sim. Por quê? Estamos falando do Código Civil. Beleza? Regra adotada pelo Código Civil, responsabilidade civil subjetiva. E se a responsabilidade civil é subjetiva, precisamos demonstrar a culpa para que haja responsabilidade do sujeito. A culpa pode ser a culpa propriamente dita, ou ainda o dolo. Então, o fato pode ser por ação ou omissão, isso já está enraizado na sua cabeça, você não vai esquecer isso em hipótese alguma. Ainda, deve trazer o dano, e claro que desse fato e o dano eu preciso do nexo de causalidade, que é o chamado liame na esfera penal, aqui é o nexo de causalidade entre o fato e o dano. E aí sim, após você demonstrar esses 4 elementos, a gente agora pode falar sim, que cometendo aqui o ato ilícito, e apresentando os 4 elementos, qual será a consequência disso? A consequência será a indenização. Aqui é claro, eu estou falando dessa indenização dentro do caput do 927.
Já trago aqui essa obrigação quanto à reparação do dano cometido. Alguma dúvida em relação a isso? Todos já guardaram isso de cor salteado, né? Chega até a ser bobo falar de novo dos elementos da responsabilidade civil. Tá? Mas qual é o ponto que você deve se atentar? Quando nós estamos falando justamente da culpa. Quando a gente fala da culpa, na sua cabeça, se cair alguma questão assim, vai dar tilt. Mas a resposta é exatamente como fórmula matemática. Profissional liberal. Quando a gente fala do profissional liberal, ele responde qual modalidade? Responsabilidade subjetiva ou objetiva? Subjetiva. E na relação de consumo? Subjetiva também, tá bom? Subjetiva também. Imaginemos que estamos ali diante de um dentista e do seu paciente. Ele realiza ali algum procedimento cirúrgico do dentista, do seu paciente. E aí, após realizar aquele procedimento cirúrgico, o paciente resolve processar o dentista porque perdeu ali outros dentes ou teve uma complicação mais delicada. Beleza. Só que no processo e no enunciado, eles irão afirmar se esse profissional liberal no processo restou comprovado a culpa ou não. Em que, depois daquela cirurgia, ele ficou banguelo. Beleza? Qual é o ponto crucial? O enunciado ele tem que afirmar se de fato teve culpa, restou comprovada a culpa ou não. E aí a gente volta para a fórmula. Estamos aqui, a culpa, o quarto elemento. Se não restar comprovado a culpa, ele será obrigado a indenizar? Sim ou não? Não. Isso aqui eu quero que fique enraizado na sua cabeça. Você não pode esquecer em hipótese alguma. Mas em que vai ser um absurdo aparecer aquele indivíduo, o dentista, e vai ficar banguelo? É, vai ficar banguelo. Não, Henrique, mas isso não pode. Realmente não pode. Ele que compra, então, ali a dentadura. Deu para entender? Porque vai ficar desta maneira. Eu quero que na responsabilidade subjetiva, não importa a hipótese, não importa o exemplo, cirurgia plástica, dentista, contador, qualquer coisa que o valha. Não restou comprovado culpa? Esquece, não há indenização. Isso na responsabilidade civil subjetiva. Todos entenderam isso? Sim? Beleza? Ótimo. Como? Missão cumprida, né? Missão cumprida. Certo? Vou falar de novo. Responsabilidade civil vai cair. Vai ter pelo menos uma questão envolvendo responsabilidade civil. E na prova passada tivemos a tese da peça. Lembra-se disso? A peça inteira foi dentro de responsabilidade civil. Beleza, vamos seguir aqui então. Falamos aqui em relação à responsabilidade civil. O ato ilícito, onde está definido o ato ilícito? Lá no artigo 186, aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Se estamos falando no aspecto moral, sua fundamentação tem que ser em cima do 186 do 927. É inevitável isso. É dano moral, Henrique. Onde eu vou localizar? Beleza. 186927, ato ilícito. Aqui não tem muito o que criar. Ah não, em que houve um dano material. Vou falar de lucros cessantes. Beleza, vamos falar de lucros cessantes. Lucros cessantes. Artigo 402 e seguintes. Lucros cessantes, artigo 402 e seguintes. Por que eu estou comentando aqui de lucros cessantes? O lucro cessantes, os lucros cessantes tem que ser aquele lucro que é certo. Qual é a hipótese que o enunciado pode trabalhar, que a banca pode trabalhar com vocês? Taxista, Uber, caminhoneiro, se for atividade profissional dele, perfeito. Mototáxi, se for atividade profissional dele.
Tudo isso aqui em decorrência do ato ilícito que ele sofreu e ele não conseguir mais obter aquele lucro, aqui esse lucro ele está sendo cessado. E se ele não vai conseguir mais obter aquele numerário por conta do exercício da sua atividade, você deverá pedir lucros cessantes. Ok? Porque é aquele lucro que ele deixou de ganhar, justamente pelo ato ilícito sofrido. Juntos? Tá? Não se esqueçam desse dispositivo. Em que lucros cessantes é sinônimo da perda de uma chance? Ou ainda pode aparecer perda da chance real? É a mesma coisa? Resposta: não. Perda de uma chance, perda da chance real, não tem nada a ver com lucros cessantes. O que é a perda da chance? É a boa possibilidade de lucro, mas não é o lucro que foi cessado. Deu para entender isso? Perda de uma chance real ou perda de uma chance. Vem lá do Instituto Francês. Esse instituto, ele simplesmente afirma, olha, não é um lucro que você tem, mas é uma boa possibilidade de lucro. Mas esse lucro não é certo ainda. Porque se fosse certo, seria lucros cessantes. Compreenderam isso? Ou deu tilt aí em alguém? Todos juntos? Sim? Beleza? Maravilha. Então vamos lá. Matamos aqui em relação a lucros cessantes. Pois não, pode falar. Em relação a lucros cessantes, vai no 944 e 950? Podemos falar eventualmente. Por quê? No 944 a gente vai falar da extensão, né? Vai delimitar a indenização? Vai delimitar a indenização, 944. Mas de acordo com a extensão do dano. Beleza? Tá certo? Inclusive temos lá no 945 a culpa concorrente. Recorda-se da culpa concorrente? Culpa concorrente. O que é a culpa concorrente? A vítima também contribuiu para o evento danoso. Tá? É a tese que já trabalhamos diversas vezes, né? Isso já está também gravado na sua cabecinha. Lá no 945 temos a chamada culpa concorrente. A vítima e aquele que cometeu o dano, ambos contribuíram para o evento danoso. A indenização será integral? Será proporcional a cada contribuição para o evento danoso. Beleza? Tá certo? Alguma dúvida aqui? Não? Por enquanto, mão com açúcar, tranquilo, se cair, já era, gabaritou. Nome na lista dos aprovados. Ótimo. E aí vem lá. Ah, rapidinho, perdão. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu comentei com vocês. Volta? Não está voltando. Então vou falar com vocês aqui mesmo. Olha só. Aqui eu comentei com vocês o seguinte. Na responsabilidade civil subjetiva, vocês já compreenderam que tem que demonstrar os 4 elementos. Profissional liberal. Qual que é a fundamentação no Código Civil em relação ao profissional liberal? Artigo 951. Artigo 951 do Código Civil é a fundamentação do profissional liberal. 951 do Código Civil. E lá no Código de Defesa do Consumidor? 14, parágrafo 4º. Deixa aí no seu radar. 951 profissional liberal, Código de Defesa do Consumidor, 14, parágrafo 4º. E a exceção aqui, a regra na responsabilidade civil, dentro do Código Civil, é objetiva. Onde está a fundamentação dessa responsabilidade civil objetiva? Beleza, vamos lá então. Vocês não estão errados, tá bom? Todo mundo está falando 932 e seguintes. Não está errado, porque ali está o rol, né? Os dispositivos que trazem de fato essa responsabilidade civil objetiva. Mas antes disso, eu quero falar exatamente do 186, que de novo traz aí o ato ilícito, mas o 927, o seu parágrafo único. Por quê? Quando nós estamos falando do 927 no seu parágrafo único, ele traz no parágrafo exatamente a responsabilidade civil objetiva. E na responsabilidade civil objetiva, o que nós não iremos discutir? Vamos lá.
Responsabilidade civil objetiva. O que nós não iremos discutir? Culpa. É porque teve gente que ficou assim, ó. Não, presta atenção, tá bom? Quando nós estamos falando de responsabilidade civil objetiva, só teremos 3 elementos. Acabou. Acaba por aqui. Em que você tem certeza, sim, abre o seu 927, parágrafo único, e você certificará, independente da culpa. Lá está expresso isso, independentemente de culpa. Responsabilidade civil agora objetiva. Em que eles podem trabalhar algum outro elemento? Via de regra, não. Mas eles podem falar que aqui, em relação ao fato, foi em decorrência daquele risco. Como assim, Henk? O risco da atividade. Beleza? Não é um quarto elemento, mas eles poderão falar a respeito disso. Porque no parágrafo único ele fala independentemente de culpa e aí ele continua. Ainda quanto ao risco para os direitos de outrem, logo no finalzinho. Ou seja, ele pode sim falar a respeito do risco. O risco inerente à atividade. E aí sim, eu consigo jogar vocês lá no 932, que a gente trabalha agora a responsabilidade civil objetiva de forma mais específica. E se cair alguma coisa disso, pessoal, você vai chegar, vai respirar e vai falar o quê? Glória a Deus. Porque é um ponto que já está garantido. Primeira coisa, visualizou uma situação que você fala, putz, acho que aqui é responsabilidade civil objetiva. Vai direto no 932. Veja o rol dos incisos. Rol dos incisos que eles falam. Os pais são responsáveis pelos seus filhos. Os tutores, curadores pelos tutelados e curatelados. Fala que mais? Como? Isso, perceberam? Empregador pelo empregado. Depois fala do hotel, que não tem nada a ver em relação à responsabilidade civil do empregador com o empregado. Deu para entender isso? Compreenderam? Ali está o rol da responsabilidade civil objetiva. Ok? Tranquilos? Deixa, então vou colocar aqui no quadro, só para constar aí. Ops. O 932 do Código Civil, você já pode ir direto lá, que você já vai começar a analisar aí o rol de responsabilidade civil objetiva. Certo? Maravilha. Dito isso, Henk, estamos falando aí do ato ilícito. Hipoteticamente falando, faz um tempinho que eu não vejo cair isso no exame de ordem, até coloquei aqui nas minhas anotações para comentar com vocês. Artigo 930. Vá lá no seu artigo 930, por favor. 930 ele faz uma remissão lá no 188, inciso 2, que fala justamente que não caracteriza o ato ilícito. Lembra-se disso? E o que diz no 188, inciso 2? Como? Isso, na destruição em relação à coisa. Beleza. E qual que é o ponto? Se eventualmente tivermos falando de uma situação a qual o indivíduo ele acaba por trazer dano a um objeto, dano, uma deterioração a outro objeto, por mais que esse objeto não seja dele, e ainda, por mais que ele cause esse dano para salvar outrem, ele é obrigado a reparar, sim ou não? Sim. Ele é obrigado a reparar. Mas depois o que ele vai fazer? A ação de regresso, ok? 930 do Código Civil. Creio que o vade-mecum está marcado aí de vocês em relação ao 930, não está? Sim, nós já marcamos isso. Lá no 930 então traz exatamente isso. Ação de regresso nessa hipótese. Beleza? Tá bom? Aqui, se estivéssemos falando de alguma relação de consumo e tivesse uma seguradora, o fornecedor ele poderia eventualmente falar, olha, tá bom, cometi aqui o dano, etc, tal, mas vou fazer a denunciação da lide naquela ação. O fornecedor pode fazer isso? Observe que eu estou misturando propositalmente, tá?
Pode fazer isso? Resposta? Não, não pode fazer isso. Por quê? Porque o 88 do CDC veda a denunciação da lide. O que o comerciante poderá fazer? Comerciante, ação de regresso. Somente na hipótese do comerciante? Somente na hipótese do comerciante, lá do artigo 13. Então, reformulando o que eu acabei de falar. Se estamos falando em relação ao comerciante, não se esqueça que na relação de consumo, esse que é comerciante não poderá valer-se da denunciação da lide. Ponto. Ele que entre com uma ação de regresso. Beleza? Tá bom? Retomando agora, voltando para o Código Civil. Em que você vai fazer isso? Se for um assunto que realmente pode ser pertinente, vou fazer isso rapidinho. Vou lá e já volto, tá? Maravilha? Tranquilos. Falei então para vocês em relação à ação de regresso. Comentei com vocês quanto à indenização, como será analisada a indenização. Nós temos que nos deparar aí direto com o 944, que fala que a indenização será medida conforme a culpa e ainda a extensão dos danos ali cometidos. Fora isso, entra naquele rol que nós já sabemos adiante do 932, quando ele começa a falar lá no 936, quanto ao animalzinho. E aí, eu recebi uma pergunta da seguinte maneira. Enki, em relação ao animal, como que eu consigo certificar que a responsabilidade aqui ela é objetiva? Pela própria leitura. No finalzinho ele fala, salvo, se não provar, culpa da vítima. Deu para entender? A culpa da vítima é o quê? Excludente de responsabilidade civil. É o exemplo do cachorrinho com a focinheira, com a coleira, tudo bonitinho. E aí vem lá o unicórnio, né? A criancinha. Ê, que cachorrinho fofinho. O que ela faz? Enfia a mão lá dentro da focinheira, porque quer mexer nos dentes do cachorrinho. O cachorrinho vai, arranca a mão da criança. Responsabilidade civil objetiva aqui? Sim ou não? Cuidado. Não. Por que não? Culpa exclusiva. Culpa exclusiva. Acaba por se eximir desta responsabilidade. Fiquem atentos ao 936, porque o finalzinho ele fala, se não provar culpa da vítima ou força maior. Se não está comprovada a culpa da vítima, ó, beleza, você vai responder pela modalidade objetiva. Ótimo. E aí o 937 e o 938 trazem relação ao edifício, né, a construção. 937 e o 938 fala em relação aos objetos que acabam por cair lá de cima. Tá? Responsabilidade civil também? Objetiva ou subjetiva? Objetiva. Responsabilidade civil objetiva. Beleza? Tá bom? Pessoal, todos estão em sintonia em relação a isso? Sim? Então tá bom. Seguindo então, já falei com vocês então também em relação agora à responsabilidade civil objetiva, os 936, 937 e 938, fiquem atentos a esse dispositivo. E vamos agora em relação ao 946. Vamos lá direto para o 946 do Código Civil. Aqui a gente acaba por falar em relação ao inadimplemento. Quando nós não temos nenhuma cláusula específica, vocês ainda terão aqui a 946. Qual é o artigo? 946, tá bom? Aqui a gente está falando em relação à obrigação. Suponhamos que no contrato ou nem na lei estipule ali a indenização quanto a esse inadimplemento. Como nós faremos isso para calcular? 946. O 946 ele chega e fala que será apurado o valor conforme perdas e danos, tá? Conforme perdas e danos na forma que a lei processual determinar. Então aí é claro, nós estamos falando de uma fundamentação que acerca desta indenização quanto à obrigação dentro da lei processual. Beleza? E no caso de homicídio? Onde vai o homicídio? (948)
do Código Civil. E por que eu estou trabalhando com vocês em relação ao 948 do Código Civil? Por conta do seguinte, essa relação quanto ao homicídio, por óbvio, ali deverá demonstrar que há dependentes em relação àquele que faleceu, ao de cujos. Ah, o sujeito foi atropelado, ele era o pai de família, atravessou na faixa de pedestre, tudo bonitinho. E o outro retardado, né, pós-exame de ordem louco da vida, saiu correndo com seu carro, não quis saber em relação ao sinal vermelho e atropelou o indivíduo. Por acaso a vítima contribuiu para o evento danoso? Não. Vai responder pelo ato ilícito aquele que atropelou a pessoa? Vai responder pelo ato ilícito, sim. Responsabilidade objetiva ou subjetiva? Rápido. Deu tilt. De novo. Responsabilidade civil subjetiva ou responsabilidade civil objetiva? Subjetiva. Por quê? A gente tem que analisar o quê? Se ele agiu com culpa, beleza. Culpa ou dolo, tá bom. Ok. Mas a gente vai se deparar lá com 86. Se ele foi negligente, imprudente ou imperito. Lembram-se disso? Responsabilidade civil subjetiva. Eu preciso demonstrar que naquele momento ele quis assumir a responsabilidade. Ah, tá vermelho. Que se foda. Sai da frente que estou passando. Deu para entender? Certo? Imperito? Ou imprudente? Ou negligente? Imprudente, porque ele agiu. Tem uma ação. Dane-se, sinal está vermelho. Vai assim mesmo. Saia que eu estou passando. Compreenderam? Tá bom? Responsabilidade civil subjetiva. Onde vocês vão fundamentar isso? Rápido? Isso aí, acertou, miserável. Tá? 186927 do Código Civil. Caput ou parágrafo? Caput. Caput. Beleza? E aí como é que forma essa análise? Quando nós estamos falando do homicídio, vai pagar o quê? Olha lá o inciso 1, mamão com açúcar. Pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Além disso, fora em relação a esse tratamento, temos também a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando em conta a duração provável da vida da vítima. Ou seja, tudo na sua proporcionalidade. Deixa aí no seu radar esse dispositivo para que você depois não se esqueça. Além disso, pode falar lucros cessantes? Sim, pode falar lucros cessantes. E aí como é que nós vamos analisar aqui os lucros cessantes? Vai ficar nesse dispositivo? Pessoal, outra dica que vocês deverão fazer no dia. Ah, aprendeu, né? Aprendeu. Agora, lógico, né? Depois as pancadas que a gente vai dando aqui. Olha só. Nós não estamos falando aqui em relação 948 homicídio. E eu perguntei, pode falar lucros cessantes? Aí vocês falam, pode. Onde você vai encontrar isso? Você automaticamente, você vai fazer isso na sua cabecinha no domingão. Vai chegar, ler o dispositivo, putz, isso aqui já está falando desse assunto. Você vai continuar a ler os seguintes. Não encontrei nada após esse dispositivo? Volte a alguns dispositivos, mas tudo no mesmo rol. Tá? Aqui no caso, era só você seguir a leitura para o 949. O que o 949 ele fala? No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além ainda de algum outro prejuízo que o ofendido prove aí que de fato sofreu. Compreenderam? O sujeito foi atropelado, só quebrou a perninha, mas não pode trabalhar. Ele era autônomo. Lucros cessantes? Lucros cessantes. Deu para entender? Tá bom? Uma observação. Se eles forem muito técnicos, mas assim, ao extremo, técnico do técnico do técnico, essa responsabilidade se irá definir como responsabilidade civil direta ou indireta? Homicídio. Indireta. Por quê? Sofrerá apenas os reflexos. Tá certo? O dano aqui é cometido contra essa vítima, mas ele aqui certamente trará um prejuízo aos demais. Compreenderam? Sim?
E aqui eu vou fazer um parênteses rapidinho. Quando nós estamos falando disso, temos a lesão da personalidade. Já que estamos falando do morto, vem a pergunta. Dano moral quanto ao morto é passível de indenização? Sim ou não? Sim. E aí eu pergunto, imagem, beleza. E aí eu pergunto, envolve o que? Direitos da personalidade. Onde você vai localizar isso? Lá na frente, logo no início. Você pode ir lá direto no 12, tá bom? Lá no 12 do Código Civil ele já fala em relação à lesão à personalidade. No caso aqui, em relação ao morto, o artigo 12, parágrafo único, ele traz exatamente isso. Compete aí ao cônjuge, aos seus sucessores, né, linha reta e etc. Você pode ver que é, sim, legítimo pedir indenização por conta disso. Beleza? Tá no radar aí? 12, parágrafo único. Sim, anotou? 12, parágrafo único. Beleza? Compreenderam? Certo? Tá bom. Em relação ao uso da imagem. Usei a sua imagem. Estou obtendo lucro com a sua imagem. Gera indenização? Sim. Dano moral o quê? In re ipsa ou in repsa, né? O pessoal comenta, né? No português, dano moral in re ipsa. Tá? Porque é aquele que você não precisa demonstrar que houve o dano psíquico. A própria situação já caracteriza aqui a indenização. Tem súmula a respeito do assunto? Tem. Qual que é a súmula? Hã? Como é que é? 347, estão chutando, né? 247, né? Começa a chutar. Quem dá mais, quem dá mais? Pessoal, vademecum. Ah, e em que agora? É, agora. Vai no seu vademecum. Vocês tiveram descarrego de súmula. Não tiveram aqui conosco, do meu, do seu, do nosso curso? Tiveram. E aí? (403) STF, STJ? Anotaram? Assistiram o descarrego, né? Você, se você estiver nos vendo aqui no YouTube, temos aí sim o descarrego de súmulas, tá? Foi transmitido ontem, ainda está disponível aí no YouTube, pode acessar e assistir. É muito bom, o professor Darlan deu sim esse descarrego de súmula, só sobre súmula. Tá bom? Beleza? Pois não? Do STJ, STJ, isso aí. Acharam aí? Tá marcadinho, não tá? Qual que é a súmula agora? 413 do STJ. Dano moral in re ipsa. Ok? Tá bom? Maravilha, concluí aqui com vocês tudo que eu queria trazer observação rapidamente quanto à responsabilidade civil. Tanto objetiva quanto subjetiva. Ok? Então agora, só no finalzinho, vamos falar rapidamente nesses minutinhos. Olha, hoje até que consegui, né? Respeitar um pouco mais o tempo. Vamos falar aqui rapidinho sobre o direito do consumidor. Vamos lá? Mudando aqui o assunto, vamos falar sobre CDC. Lei 8.078. Nada de vixe. Se cair direito do consumidor, gente, vocês vão chegar e falar assim, nossa, estourei, né? Já fica vixe, vixe. Não, estourou no norte, né? No exame passado eu falei, estourou no norte, aí a Carol, ah, não, estourou foi tudo quanto é canto. Isso, estourou no norte, no sul, no leste, no oeste, tá? Vamos lá, CDC. Coisas básicas do CDC. Não, ai, não aguento mais. Não, vamos lá. Por quê? Vai cair. Vai ter uma questão de CDC. Tá? Vamos lá. Em relação ao CDC, se cair numa peça, se cair na peça, você precisa falar do artigo 2º e também do artigo 3º. Ambos, tá bom? Vai falar do artigo 2º, vai falar do artigo 3º. Por quê? Você precisa identificar que, de fato, em um polo, temos ali o consumidor e do outro polo nós temos o fornecedor. Em que foi o que aconteceu no exame passado. No caso do hotel, o empregado com o empregador, ele xingou o hóspede. Eu fui e fundamentei no CDC. Fato do
serviço. Tá errado, Henk? Não. Por que não? Você consegue identificar que há ali o consumidor e consegue identificar que há o fornecedor, o beabá básico, tá? Na peça, se cair consumidor na peça, você vai identificar da mesma forma. Preciso demonstrar que há o consumidor e que há o fornecedor. Demonstrou isso. Outro artigo que você precisa colocar de qualquer jeito. Isso, guardaram, né? Artigo 4º, inciso 1 do CDC, que fala que o consumidor ele é vulnerável. Isso aí, fala que ele é vulnerável. Traz aí o princípio da vulnerabilidade. Depois do princípio da vulnerabilidade, mais adiante, artigo 6º fala em relação aos direitos básicos dos consumidores. Direitos básicos dos consumidores. E, tratando-se aqui de responsabilidade civil nas relações de consumo, temos a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço e pelo vício do produto ou serviço. Quando a gente está falando de responsabilidade civil nas relações de consumo, a responsabilidade aqui, a regra, é a responsabilidade objetiva. Se a responsabilidade ela é objetiva, agora você já tem bagagem de sobra para ser ministro. O que você não vai discutir? Isso. Basta somente os 3 elementos: fato, dano e nexo causal. Em relação ao produto, está disposto no artigo 12. Fato do produto e do serviço, só pular 2 dispositivos, 14. Em relação ao vício do produto, 18, e do serviço, 20. Viu como é fácil guardar isso aqui? Já está no seu radar. Se cair consumidor, já era. Vamos distinguir os dois aqui rapidamente. Não já era? Era, já. É, beleza. Não, ela fez assim, não. Claro que vai. Olha só, vamos lá então. Em relação ao fato do produto ou do serviço. Quando se fala fato, é sempre segurança física do consumidor. Ou ainda insegurança patrimonial. Ponto. Estou manobrando o seu veículo no estacionamento, tunei o seu veículo. De ponta a ponta fiz um riscão, né? Deu uma customizada no veículo. Vai ficar daquele jeito? Não. Fato do serviço. Responsabilidade civil objetiva independe da comprovação de culpa. Em relação ao comerciante, subsidiária. O comerciante tem responsabilidade subsidiária. Quando ele será responsável? Quando não tiver identificação clara do fabricante, consultor, produtor ou importador, ou ainda, se tiver informação, ou melhor, quando não tiver informação clara, ou ainda não tiver nenhuma informação, ou ainda, no caso dos produtos perecíveis, não conservá-los em local adequado. Quanto ao vício, Henk, vício é simplesmente um mau funcionamento. Estará atrelado sempre à quantidade ou ainda qualidade. Uma única observação para vocês. Alimento. Quando a gente fala do fato do produto envolvendo alimentos. Corpo estranho, precisa dar uma lambidinha no ratinho, da casquinha? Não. Independe da ingestão. Já caracteriza aqui fato do produto, corpo estranho no alimento. Certo? Maravilha. Agora sim. Concluí meu tempo, até estourei, né? Como sempre. Desejo a vocês uma excelente prova. Eu tenho a convicção que vocês conseguirão passar. É só questão de tempo. Por quê? Chegou domingo, adivinha? Passou, é isso aí. O tempo é só de agora, quinta-feira até domingo. Chegou domingo, tenha a convicção que seu nome está na lista dos aprovados. Tá? E Deus há de te abençoar, porque você plantou e no domingo chegará o dia da sua colheita. Tenha paciência e leia até o final. Eu tenho a convicção que o seu nome estará lá. Tá certo? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus e o seu nome já está na lista dos aprovados. Glória a Deus. Beijo, gente. Tchau.